Gente, eu vou fazer este vídeo de hoje. Eu sempre aviso que eu tenho bastante dificuldade para gravar os vídeos. Eu vou falar sobre o cangaço e fazer uma análise de um vídeo que eu acabei de assistir, cujo vídeo ele deve ter sido gravado há cerca de uns 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, porque nós sabemos que o cangaço lampiônico, ele praticamente teve o seu final em 28 de julho do ano de 1938. Depois de muito tempo, é que muita gente se arvorou procurar ex-cangaceiros e ex-coiteiros para pegar informações. Tudo bem, mas exatamente através desses vídeos, um desses que foi republicado, foi posto no YouTube, porque antes esses vídeos não iam para o YouTube, naquela época, ia muita matéria para jornal, para revista, muita gente procurava escrever livros, conforme ainda hoje escrevem-se livros sobre o cangaço. E muita gente foi em busca dos ex-cangaceiros e de ex-coiteiros, né? Serve a matéria, sim. Um grande privilégio de quem teve essa chance, essa oportunidade. Eu nunca conversei com nenhum deles, mas eu procuro analisar os vídeos para poder entender porque a história é assim. Você tem que analisar, é um processo, né? Você tem que analisar o que um falou, o que outro falou. E então eu vou me referir a esse vídeo que é um depoimento de Durval, que era irmão do Pedro de Cândido, ambos coiteiros do Virgulino, e também eram os donos da fazenda Angicos, onde o Virgulino se refugiou antes de ser morto. Então, esse vídeo ele foi publicado e é um relato, uma entrevista que foi concedida pelo Durval ao Paulo Gastão, que estava perguntando, questionando como é o que ele sabia sobre aqueles últimos dias de Virgulino. O Paulo Gastão foi quem perguntou, e outra pessoa, dono do canal, estava filmando, é o dono, né, do material. Apenas eu vou comentar, certo? Então, o Paulo Gastão pergunta para o Durval que, à época, ele tem que trazer para as lembranças e para o que ele guardou na memória daquele fato. Por quê? Porque o Durval foi um dos que conduziu as polícias, né, do Bezerra até dentro da fazenda dele, conforme ele falou, que a fazenda era da mãe dele, né? E da mãe também, é lógico que era o irmão do Pedro de Cândido, que era quem fazia compras para os cangaceiros. Eles eram remunerados por isso, né? O Virgulino roubava e, dependendo, ele falou do Val, inclusive, que para cada criação que o Virgulino matava, devia ser bode, cabra, sei lá, alguma coisa, não sei se uma res, um boi, não sei. Ele disse assim, custava cada criação em torno de 10.000 réis, cada uma. Depois ele disse que o Virgulino já tinha enviado 36.000 réis para ele, pagando. Até aí tudo bem. Ele começa relatando que na terça-feira que antecede a morte do Virgulino, então deve ter sido dia 27, 28, entre o dia 26 e 27,
né? Ele foi com o Pedro de Cândido, ele foi levar um cantil para o Criança. Criança era um dos cangaceiros que acompanhava o Virgulino. Aí ele disse que foi levar um cantil na terça-feira. E na quarta-feira, ele foi lá com o irmão Pedro de Cândido e o Virgulino disse para ele que ele arranjasse uma máquina de costura. Por isso que eu estou aqui com esta máquina daqui, que é da mesma marca que ele fala no vídeo. Uma máquina de costura Singer, só que a máquina de costura não era assim, porque esta tem nós temos a mesinha, né? E a máquina que ele disse que levou, que era da mãe dele, por sinal, a mãe não sabia que ele iria levar aquela máquina e que essa máquina seria para costurar uma roupa, atentar e para um detalhe, para um sobrinho do Virgulino que havia chegado ao grupo, segundo a história, era um tal de José, que ninguém nunca mostrou esse José. Ele chegou um dia ou dois antes do Virgulino, de haver aquele cerco ali aos cangaceiros. Então, o Durval, né, chega em casa, aí agora essa que é a importância de quem está escutando um relato de uma pessoa que está relembrando, recordando uma coisa de muito tempo atrás, né? Então, ele falou o seguinte, que era para fazer, o Virgulino disse, traga uma máquina de costura. Era uma máquina que não tinha, conforme eu digo, um gabinete. Não tinha, era daquelas máquinas que se colocam em cima de uma mesa, em cima de algum lugar para apoiar. Depois eu vou tentar mostrar essa daqui, que é o gabinete dessa daqui. Essa máquina é do ano de 1932, certo? Portanto, da mesma época, mas essa máquina daqui já tem um gabinete. E a dele não tinha, a da mãe dele, certo? Então, ele primeiro levou o cantil e no outro deu o cantil para o Criança, né? E depois ele vai levar essa máquina, ele vai levar, ele vai mandar a máquina eram dois outros coiteiros, um chamava-se Vicente e o outro Manuel Félix. Então, essa máquina, quem levou não foi o Durval, foi o Vicente e o Manuel Félix, que moravam ali naquela fazenda de Angicos. Agora, o detalhe, gente, ele fala que, vejamos, na terça-feira, ele foi lá e levou um cantil para o Criança, né? E na quarta-feira, ele foi lá com o irmão dele, que chamava-se Pedro de Cândido. Pedro de Cândido vai conversar à parte, distante, porque não tinha casa nem nada, devia ser nas pedras ali, porque quem conhece Angico sabe como é, ali não tem a residência. A residência que tinha era a morada das mães, da mãe, do Durval e do Pedro de Cândido, certo? Então, o Virgulino estava lá pela grota, né? E essa máquina tinha que chegar, vejam só, na quarta-feira, essa máquina teria que chegar e o Durval pega a máquina da mãe e manda que Vicente e Manuel Félix vão entregar para o Virgulino, porque o Virgulino diz, traga a máquina que que a Maria Deia, que era a Amásia do Lampião, do Virgulino, para ela costurar um embornar. Vejam o detalhe. Quem quiser, põe o vídeo. É só colocar o vídeo e escutar essa fala, esse depoimento dado a Paulo Gastão, né? Aí ele diz que a máquina saiu à noite. Vejam só a incoerência, né?
Essa máquina saiu, chegou à noite. Gente, como é que o Virgulino, ele disse, que o Virgulino disse, traga, preciso fazer o embornal para o meu sobrinho. E amanhã, cedinho, 5 horas da manhã, eu vou embora daqui. Então, traga a máquina. Aí ele não foi, ele mandou para o Vicente e Manuel Félix. Essa máquina chega à noite, em plena Caatinga. Não havia luz. Os caminhos, quem for lá, a gente vai ver como são caminhos tortuosos, cheios de espinhos. É um caminho mesmo, não era estrada não, gente. Era um caminho. E quem sabia caminhar ali, realmente o Durval sabia, porque era da mãe dele, era dele também, né? Agora, essa máquina chega à noite. Como é que a Maria ia costurar à noite? Eu aqui estou com uma luz aqui acesa, certo? Estou com uma lâmpada, isso daqui é também, com isso aqui, ó, para poder fazer esse vídeo, né? E eu estou em pleno dia, certo? Como é que, agora vejamos, como é que a Maria ia costurar numa máquina que não tinha o gabinete, não tinha onde colocar. Ela ia usar provavelmente um carretel de linha, tá aqui um carretel de linha que nós temos, né? Eu tenho aqui, certo? Ia ter que fazer, colocar a linha na máquina. Atentai que eu estou com material aqui. Hoje eu estou no ano de 2023. Estou colocando a linha na máquina, certo? Olha aqui, certo? O processo, tá? Como é que a Maria ia colocar a linha na agulha? Como assim? Ela ia colocar. Eu até tenho uma certa dificuldade, porque a gente sabe que a agulha é uma agulha fina, isso ainda hoje existe. Olha aqui, eu coloquei aqui, né? Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, existe, isso aqui chama-se bobina. A bobina, tá aqui, ó, tá certo? Essa bobina, a gente enche, aqui tá até de amarelo, porque é para poder ficar mais visível, viu, gente? Aí aqui eu vou colocar a bobina na máquina. Esta máquina ela tem o gabinete. A máquina que foi para o Virgulino, para Maria, ela não era de gabinete, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, certo? Agora eu vou tentar mostrar para vocês. Afastar um pouco, porque é muito ruim para mim, para eu gravar isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo, né? Se eu não conseguir, depois eu mostro direitinho para vocês, tá? Certo? Eu vou conseguir aqui puxar a linha, certo? Aqui vão sair. Olha, gente, eu tô com dificuldade, viu? As duas perninhas de linha, ó. Uma amarela, a outra branca, tá? Tem até as anotações aqui, para não esquecer, tá? Então, vejam só, né? Então, como era que a Maria e o Virgulino fariam para bordar, inclusive bordar, né? Isso aqui chama-se um embornal. Olha, aqui, tá? Isso aqui eu mandei bordar, inclusive, tem empresa hoje, firma hoje que borda esses nomes daqui, isso aqui eu fiz, tá? Então, o embornal é para usar aqui, era isso que o Virgulino ia fazer para o sobrinho dele, né? Eles usavam um embornal para lá, um outro para cá. Esse daqui, lógico, que foi eu que fiz, tá? E os desenhos são diferentes, tá certo? São diferentes. Então, eles usavam os embornais assim, cujos embornais serviam para colocar farinha, rapadura, bala, dinheiro, porque eles andavam com tudo sobre o corpo deles. Eles eram nômades e andavam
assim, divagando em todo canto. Agora tinha muito coiteiro, tinha coiteiro pobre, tinha coiteiro rico, tinha coiteiro fazendeiro, tinha tudo, né? Eu vou dar uma puxadinha na máquina para lá. Ainda está difícil, porque senão não vai me ver toda, né? Eu vou tentar de novo levantar isso aqui, tá? Já mostrei a máquina, certo? Então, gente, essas são as questões que as pessoas que gravaram, que conversaram com os ex-cangaceiros e coiteiros, tá? Então, à noite, para colocar uma linha, gente, uma linha na madrugada dentro da caatinga, isso aqui, ó, certo? Certamente era a linha número 20, que existe também a espessura da linha. Aqui já é um outro, hoje já é diferente, olha o tamanho, né? Isso aqui já mudou bastante, né? Como é que, inclusive, eu sempre mostrei, eu digo, os bordados feitos à máquina usavam-se bastidor. Esse daqui é um bastidor, eu tenho aqui, tá? É um bastidor para colocar o pano, tá? Tem os mais modernos hoje, que a gente tem uma facilidade para fazer. Antigamente não era assim não, viu, gente? Tá vendo? Hoje é fácil você colocar, né? Isso aqui chama-se bastidor, inclusive colorido, né? A gente vai apertando aqui e até prender o tecido. O tecido tem que ficar bastante, assim, puxar muito, que é para poder manusear na máquina, tá certo? Bom, então, esse é o meu questionamento. Como é que a Maria ia fazer o embornar à noite, na madrugada, da quarta-feira para a quinta, porque o Virgulino disse que ia embora, dizem que ele disse que ia embora. Ninguém sabe para onde, ninguém sabe o que é que tem em cabeça de psicopata, né? Ninguém sabe. Dizem que ele ia para Minas Gerais, ia para São Paulo, como os outros fugiram, aí outros acreditam que o Virgulino fugiu dali e foi constituir uma vida junto com a Maria, né? Certo? Então, esse meu questionamento é por conta dessa entrevista, que jamais ela seria verdadeira. Agora vamos ao segundo ponto, porque nesse dia dessa entrevista também o Paulo Gastão conversou com a Sila. E se a máquina chegou à noite, como é que a Sila disse, que também foi entrevistada por Paulo Gastão, tem no YouTube, gente, como é que a Sila, muito tempo depois, né, ela também, igual essa... Foi no mesmo dia essa entrevista que a Sila concedeu a Paulo Gastão e o Durval, certo? Aí ela disse que à noite, vejam só, ela e a Maria combinaram para subir lá na pedra, que lá é uma grota, não é gruta, é grota, né? E ela subiu, mas que a Maria estava bastante aborrecida com o Virgulino, porque a vida era uma vida desgraçada, aquele cego, coxo, aleijado, não morre, e ela estava cansada daquilo. Aí a Sila disse, né, que subiram e lá no alto da pedra, que, gente, lá é muito acidentado, né? Elas conversando, a Sila vê ao longe, ela avista um fachozinho de luz, que ela disse, Maria, ali parece que vem gente, certo que na escuridão, né? Vejam, na época que era chuvosa, né? Estava ou chovendo muito, se fosse chovendo muito, talvez elas não tivessem nem conseguido subir a pedra. Então, que houvesse uma neblina, como é que a Maria e a Sila fumavam
né? Inclusive, devia ser cigarro de palha, cigarro de papel ali enrolado com fumo, porque o Durval fala que o Virgulino estava fumando, né? Tinha um rolo de fumo que ele viu, tá também no depoimento, tá também no vídeo. E como é que elas conseguiram fumar se estava neblinando, gente? Hoje nós temos isqueiro, é fácil, né? Como é que ela conseguia acender o cigarro e fumar, se estava neblinando? É mais outra questão para a pessoa analisar e ver que há desencontros. Agora, as pessoas porque eu acredito no que eles disseram. Então, mas questionassem. O Paulo Gastão, que eu conheci, pessoa muito inteligente, muito de uma grande sabedoria, inclusive depois ele abandonou o estudo, né? Porque ele disse que não dava para entender aquilo, né? Bom, então a Sila fala para a Maria, né? A Maria com raiva, raivosa, né? Porque achava que a vida no cangaço ia ser mil delícias. E não foi, né? Nós sabemos que viver na Caatinga, sem água, correndo, de um lugar para o outro, não tinha um abrigo correto, não tinha uma casa, o Lampião roubou demais, mas nunca construiu uma casa. Então, era uma vida difícil. Como é que ele podia levar tanta roupa, tanta joia, os cangaceiros, tanta joia? Digamos que levasse o que ele roubava, que era o dinheiro, as notas de dinheiro, lá botava dentro do embornar, se bem que o embornar não era impermeável, gente. Isso não é impermeável. Isso é tecido de hoje, né? Isso é tecido de hoje, né? Não era de plástico para conservar as cédulas, que as cédulas, o dinheiro era em cédula e era também em moedas, né? Mas moeda pesava muito, aí o Virgulino jogava fora, que moeda tinha pouco valor, né? Menos valor do que as cédulas, né? Então, a Sila falou exatamente isso, que quando foi, vejam só, a máquina chega à noite, a Maria está lá em cima na pedra fumando. Como é que ela ia bordar e costurar nessa máquina, na máquina, né? E como que quando foi por volta de 4h30 da manhã, né, as polícias fizeram o cerco, né, ali em Angico. Quem conhece, já foi lá, sabe o que eu estou dizendo e pode ir lá para ver. Que é um lugar difícil, já está bastante modificado, porque já mexeram muito, né, no local e tudo, mas continua sendo, passando ali, um rio temporário, quando chove, enche. Depois, por isso as pedras, né? Depois, há períodos de estiagem, mas dizem que nesse dia exato, dia 27 para o dia 28, deu uma chuvarada, outros dizem que foi só um sereno. Tudo isso é coisa para você questionar os desencontros. Aí a Sila diz que vai dormir, e a Maria também, né? E de manhã, o Zé Sereno, que era o Amásio da Sila, levanta-se, e a Sila diz, eu não vou levantar agora não, porque eles amarravam assim uns panos, uns lençóis roubados, né? Amarrava e dizia que era uma barraca, eram os panos amarrados de uma árvore para outra, aí eles faziam aquela coisa para se abrigar. Se estava chovendo, também molhava, né, gente? Porque se der uma neblina, a gente sabe que isso ocorre, né? Então, ela disse que ficou, não vou levantar agora não, eu estou cansada, eu fui dormir tarde com a Maria. Olha, eu fui dormir tarde com a Maria, ela disse que foi dormir por volta de 11 horas da noite. E como é que ela ia costurar os embornais? A Maria. Se foi dormir por volta de 11 horas. Outra coisa, não havia relógio. A Sila mesmo disse, a gente achava assim, achismo mesmo, né? Que era noite porque escurecia. Quando amanhecia o dia, o sol raiava, então aí ela sabia que era dia, mas não tinha relógio para marcar a hora. Mas ela disse que dormiu, foram dormir por volta de 11 horas da noite. Se a máquina chegou lá para Maria costurar
o embornar do sobrinho do Virgulino, que era um tal de José, que nunca apareceu esse José, né? Aí a Maria, até 11 horas da noite, está fumando com a Sila. Aí a Maria vai ficar, digamos, com o Virgulino. Quando está raiando o dia, aos primeiros sinais do dia amanhecer, chegam as polícias. Aí as polícias chegam, quando chegam fazem aquele cerco, o Virgulino estava a uma distância, certamente, de uns 80 a 100 metros, né, dos outros cangaceiros, porque a Sila disse que eles não dormiam juntos, dormiam naquele lugar, agora cada um tinha sua barraca, era independente. Elas até para fazer sexo, né? Às vezes escutava o outro, né, no gemido lá, né? E então, o Virgulino estava dormindo e a Maria foi dormir, e quem fez embornar? Aí amanhece o dia, quando amanhece o dia, o tiroteio, né? A Sila disse que saiu correndo para lá, perdida, não sabia quem corria mais, se era ela, se era o cachorro, também fala um tal no cachorro que tinha para lá. Esses cachorros nunca apareceram, certamente se com tiroteio o cachorro desaparece mesmo, né? Aí ocorre o fato do Panta de Godoy, né, que era da polícia de Alagoas. O Panta de Godoy vai e atira na Maria, dá-lhe um tiro nas costas, né? A Maria cai, porque é um tiro de rifle nas costas, a Maria cai, mas levanta-se e grita: Luiz Pedro, socorre, Lampião, mataram Lampião. Se ela não estava com Lampião, como é que ela disse isso, né? Mas vamos lá. Então, aí, qual é a dúvida agora? O Lampião estava sozinho, né? Lá, o rifle dele encostadinho nas pedras, segundo o Duval. O rifle do Lampião não saiu uma balinha sequer. Mas ele não só tinha um rifle, ele tinha punhal, ele tinha outras armas, né? Inclusive arma pequena também, né? Que ele vivia cheio de arma, de bala, tudo. Aí o Panta de Godoy atira também na Maria, corta-lhe a cabeça e desce e vai caminhando ao léu, como se diz, porque ali ele estava todo perdido, ele não conhecia o lugar, né? Então, quando chega mais embaixo, encontra um Lampião se batendo em cima de uma pedra. Porém, o Panta de Godoy, que eu acredito que foi o que falou a verdade, né? Ele disse: eu dei um tiro, tinha aquele sujeito ali, aquela pessoa se batendo, né? As vascas da morte, né? Um tiro na cabeça, na região fronto-parietal, um tiro na cabeça. Aí ele disse que deu outro tiro na cabeça e terminou de matar o cara lá, que ele não sabia quem era, mas quem estava com ele era o Santo, o Sandy, né? E o Sandy disse: esse é o Virgulino. Por que o Sandy disse? Porque o Sandy já havia sido cangaceiro, depois entrou para as polícias. Então, o primeiro tiro é a incógnita da coisa. Mistério, eu já disse, mistério é coisa sagrada, não existe. Existe coisa que não foi bem, digamos assim, investigada à época, porque também era interesse das polícias matarem, porque o Estado mandou. Não havia uma Ave Maria de penitência para quem matasse o cangaceiro. E sim, era uma glória. Ele recebia, inclusive, salário a mais, né? Aí eles subiam de categoria, né? Se fosse soldado, cabo, aí ia se graduando mais, né? Então, o primeiro tiro, quem foi que deu?
No meu entendimento, o Virgulino não tinha mais saída, porque ali em Angico tem uns lugares ali que são super acidentados, e tem lugar ali, um lugar ali, que não havia como eles fugirem. Quem estivesse ali teria sido acuado e teria também sido morto. Porém, o Virgulino estava só e houve o primeiro tiro. E esse tiro ninguém sabe quem deu. Aí, então, depois de examinar isso, eu deduzo que foi o próprio Virgulino, que era psicopata. Psicopata tem a própria lei, ele não, ele quer dominar, ele domina, ele quer dominar não, ele domina tudo. Ele não tem empatia, é uma pessoa que mente, rouba, mata, estrangula, faz tudo, porque era do tipo serial killer. O pior que tem, o nível mais grave era o Virgulino, certo? E ele comandava outros ali também, muitos beirando a personalidade do Virgulino, como o tal do Moreno. O Corisco não estava lá no momento, o Corisco, claro, ficou do outro lado de Alagoas, não chegou a tempo. Outros cangaceiros tinham ido embora, né? E outros fugiram, assim, desordenadamente. Eles saíram correndo para cá no tiroteio. A Sila disse que era muita fumaça, não dava para ver de onde tinha saído os tiros. E depois juntam aqueles cadáveres, né? E tiram a fotografia que vai aparecer em todas as revistas. Enfim, o Virgulino foi morto. Aí muita gente acredita que o Virgulino mudou, ia para Goiás, São Paulo, foi constituir uma vida com a Maria. Gente, impossível. Um psicopata, ele não muda. Ele ele é psicopata a vida toda, até morrer. Ele não vai mudar. Não vai ser um dono de casa, um grande esposo, um maridão, não vai ser, né? E naquele momento, justamente isso que eu quero chegar. De acordo com essa entrevista do Val ao Paulo Gastão, ele está relatando o que ele relembrou. Inclusive, ele perguntou no momento: o senhor quer que eu diga o que eu sei, o que falam, o que disseram, ou quer que eu diga a minha verdade? Aí o Paulo Gastão diz: eu quero a sua verdade. Você não estava no momento? Ele foi quem conduziu as polícias lá, na própria fazenda dele, certo? Então, é bom que se reflita isso, porque essa conversa rende muito, e rende muito vídeo, rende muito livro, e as pessoas acreditam piamente que esses entrevistados, eles falaram a verdade. Eles tinham que se precaver, né? Por quê? Porque eram pessoas que estavam na mira das polícias. Tanto cangaceiros quanto coiteiros estavam na mira da polícia. Acaba com o cangaço, né? Então, gente, esse vídeo foi para comentar exatamente essa questão das pessoas ter o vídeo, de ter entrevistado e não observar, e não atentar, né? Porque nessas conversas que nós pegamos, que nós vimos os atos falhos, né? As pessoas que estão falando, inclusive muitas vezes, se faz necessário serem ouvidos, escutados. Um juiz de direito, um delegado, uma pessoa da polícia, um investigador, se faz necessário escutar várias vezes a mesma pessoa, porque diz de uma forma, depois diz de outra forma, depois diz de outra forma, e é assim que se trabalha dentro do direito, dentro de quem faz investigação, né? E esse meu vídeo foi justamente para mostrar a máquina. Vou tentar mostrar a vocês a minha máquina, que esta máquina daqui, certo? Que eu tenho muita estima, foi da minha mãe, certo? E eu tenho, então vou tentar mostrar a vocês. Tem algumas coisas aqui, né?
Mas para mostrar a vocês que a máquina que o Virgulino dizem que foi levada para o coito, não era uma máquina como esta daqui, era da mesma marca, mas não era com o gabinete, certo? Essa hoje até nos é possível trabalhar com isso daqui, né? Isso aqui é o pedal para a gente trabalhar, né? Porque isso aqui não é mais manual, ela é manual, tem a correia e também tem a parte que é para a gente costurar, né? Deixa eu ver aqui, tá? Talvez dê, o vídeo fique um pouquinho longo, mas vamos ver. Eu vou mostrar aqui, eu não preparei aqui um tecido para costurar, mas não tem problema não. No outro vídeo eu faço. Esse aqui é um paninho, esse daqui já tem as gavetinhas e tudo, né? Mas quem sabe aqui eu vou dar uma costuradinha aqui, tá? Isso aqui já é só para mostrar, gente. Só para mostrar para vocês, né? Bom, aqui, ó, como tem o pedalzinho, eu vou botar até com a mão, ó. Não está ligada. Ai, ai, Deus. Assim, assim. Vamos lá. Ó. Por que é que não ligou? Tá, não tem problema não. Vai ficar assim, tá? Então, era só para demonstrar. Agora eu vou mostrar o gabinete dele, tá? Para vocês. Vou sair um pouco aqui do meu conforto. Só para mostrar para vocês o gabinete, tá? Certo? Olha. Tá? Aqui embaixo é o pedal. Isso aqui já é o fio que tá aí, ó, para iluminar, porque eu quis mostrar justamente, né, que a máquina que foi para o coito, ela não tinha a possibilidade de ser apoiada, de apoiar aqui, ó, certo? Não tinha necessidade como apoiar a máquina em que numa pedra ia ficar em falso, não daria para usar, tá certo? Então, por hoje, o vídeo, que não é um vídeo profissional, né? Não é um vídeo profissional, eu apenas estou fazendo um trabalho, tá? Vocês desculpem aí, né? Vou tirar até os embornados, tá? Certo? Mas eu creio que deu para entender, né? Que essas entrevistas, elas não são confiáveis. Elas não são confiáveis e são aproveitáveis. Por quê? Porque a gente analisa. A gente analisa, tá ok? Por hoje, vamos ficar aqui, tá? Afastar aqui um pouco, certo? Ficar aqui. Isso aqui é um retroço, né? Já mostrei. E vamos ficando por aqui. Deixa eu ver se eu desligo aqui.